pessoal, tudo bem? Bem-vindos a Fé e Tulipas e hoje vai ser a parte 2 do nosso estudo no livro de Filipenses. Então já pega a sua Bíblia e se você ainda não assistiu o primeiro, dá uma olhadinha que eu acho que vocês vão gostar, vai ser bom também para ajudar vocês a se situarem aqui nesse segundo estudo. E se você é nova aqui, seja muito bem-vinda. O propósito do Fé e Tulipas é estar abençoando mais pessoas e inspirando mais pessoas a estarem se aprofundando e se deleitando na palavra de Deus. Então já se inscreve aqui no canal para você não estar perdendo nenhuma novidade e também para você não perder os próximos estudos que a gente vai fazer no livro de Filipenses. Então hoje deixa eu mostrar para vocês o que tem aqui na mesa. De novo, os meus marca-textos, nunca fico sem eles. O meu caderninho de anotações. Eu também estou aqui hoje com a minha NVT em português, a minha NVI em inglês e com uma Bíblia de estudo Matthew Henry que ela vai ajudar a gente mais para frente. Então, e aqui, claro, a minha Bíblia principal. Então, hoje a gente vai estar com isso daqui que vai nos ajudar a entender melhor o livro de Filipenses, capítulo 2. Então, agora vamos começar a leitura. Filipenses 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho a igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu no Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse a tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre homens como este. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então agora que a gente já leu, vamos dar uma olhadinha rápida para ver se a gente encontra atributos e características de Deus nesse texto. Aqui a gente vê, por exemplo, no versículo 9, que Deus exaltou a Cristo. Por quê? Porque Deus é soberano.
E também no versículo 11 diz que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, Deus é glorioso. E esses foram o que eu achei por hoje. Então, agora vamos para as marcações. Eu vou começar hoje pelo azul, porque foi o que eu já encontrei de primeira. Numa leitura que eu fiz antes, eu já marquei aqui, mas eu vou marcar aqui junto com vocês também. Então, vamos lá. Por exemplo, no versículo 2 em diante, Paulo está falando como que deve ser que os filipenses devem agir. Então, como aqui ele está trazendo ordenanças e imperativos, eu marco de azul. Também o 5, então eu marquei do 2 ao 5 de azul. E também, por exemplo, a partir do versículo 12, no finalzinho, que ele diz para desenvolver a salvação com temor e tremor. No 14 também, e no comecinho do 16 e o 18. E também, claro, o versículo 29, que fala para todos receberem com alegria homens como Epafrodito. Então, esse foi o que usamos de azul. E agora a gente vai de verde. De verde eu sempre gosto de usar quando eu falo sobre características e atributos e obras de Deus. Então, a partir do versículo 6 até o versículo 11, tá todo de verde. Então, vamos lá. Então, esses foram que deu de verde. De rosa eu sempre coloco de promessas. Então, eu acho interessante, por exemplo, o 15 que está conectado com 14, que fala: fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Então, de certa forma, é uma consequência. Então, eu gosto de botar de rosa, que também coloca que se a gente fizer sem murmuração, nós vamos nos tornar irrepreensíveis e sinceros. Então, esses foram o que deu de rosa. E tudo aquilo que não se encaixar nos outros, vai de roxo. Então, tem alguns versículos, por exemplo, o 12, que eu quero colocar também como que os filipenses foram obedientes na ausência de Paulo. Também o final do versículo 16 e o 17. E também, se você quiser fazer algumas marcações em relação a Epafrodito, também é muito interessante, porque dá um conhecimento histórico e panorâmico maior dessa passagem. Então, o que você achar interessante e quiser ir marcando também é muito legal. Então, tá ok. A gente já fez as nossas codificações e o meu ficou mais ou menos assim. Então agora vamos aos passos que a gente precisa tomar para a gente conseguir entender essa passagem. Então primeiro a gente tem que fazer a compreensão, que a gente quer saber o que o texto diz, depois a gente vai querer saber o que o texto quer dizer, que é a interpretação, e depois a gente vai para a aplicação, que é como esse texto pode nos transformar. Muitas vezes a gente é tendencioso para pular direto para a aplicação, mas a gente precisa ter cuidado para a gente conseguir entender, interpretar correto para fazer uma aplicação melhor e mais robusta. Então vamos lá, vamos entender o que o texto está dizendo. Então a gente vai simplesmente tentar entender. E tá passando uns carros aí. Vocês viram. Então vamos lá, vamos tentar entender o que o texto tá dizendo. Então Paulo tá trazendo aqui para os filipenses uma questão sobre o amor fraternal. Como eu falei no último vídeo, o finalzinho do capítulo 1, a partir do versículo 27, é muito necessário para a gente conseguir entender todo o resto da epístola. Então, a partir do 1:27, Paulo fala sobre como que os cristãos devem viver em uma unidade. Então, agora no comecinho do 2, ele continua nessa mesma pegada, que ele vai dizendo, para completar a alegria. Ou seja, Paulo está dizendo para os filipenses serem humildes, ou seja, isso na maneira como eles tratam um ao outro, para eles não fazerem nada por partidarismo. Então, Paulo vai tentar explicar para eles o porquê que eles devem buscar serem humildes. E isso é porque Cristo foi humilhado também, e Cristo se humilhou. Então, como crentes e como verdadeiros cristãos, ou seja, pequenos cristos, nós devemos imitar o nosso Salvador. Então, a gente faz isso quando a gente busca uma vida de humildade. E dito isso, Paulo diz para os cristãos de Filipos que eles devem desenvolver a salvação com temor e tremor. Então, em outra tradução, poderia ficar com cuidado e prudência. Então, essas são duas coisas para a gente também manter em mente para daqui a pouco.
Então, ele continua dizendo que é para fazer as coisas sem murmuração e sem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Então, assim, vão se tornar luzeiros do mundo. E Paulo também diz que ele quer que os filipenses estejam agindo dessa forma para completar a alegria dele, ou seja, porque fazendo isso, eles vão se alegrar. Então, aqui no finalzinho, Paulo ele traz um pouco sobre o que está acontecendo nesse período. Então, o que acontece é que Paulo queria enviar Timóteo para ver os filipenses, só que Timóteo estava com ele, então ele resolve mandar Epafrodito. Mas como a gente vê, Epafrodito não é falado muito dele em outras passagens, então a gente não tem muitas informações sobre eles. Mas a gente tem aqui coisas muito preciosas sobre ele. Paulo está dizendo que ele era um companheiro e cooperador de lutas, ou seja, que ele sofreu junto com Paulo pelo evangelho. E também diz que ele adoeceu mortalmente, e tudo isso em prol do evangelho. Então ele estava se sacrificando para propagar a palavra de Deus. Então Paulo diz para os filipenses estarem recebendo ele com toda alegria e para valorizar homens como ele, porque ele estava sofrendo por Cristo com toda alegria. Então a gente viu aqui o que o texto está falando. Então a gente quer saber também o que o texto quer dizer. Então, como a gente falou no último vídeo, imagina que você é uma pessoa da igreja de Filipos que acabou de receber essa carta. Como que você olha diferente e como que você pode entender melhor à luz disso? Então vamos lá. Então vamos buscar interpretar o texto. Então é interessante que Paulo está dizendo que se há consolação de amor e exortação em Cristo e comunhão no Espírito, isso deve nos levar a ter um amor fraternal, um amor pela igreja. Então, quando a gente está consolado em Cristo, nós vamos amar a nossa igreja e isso deve andar de mãos dadas. Então, Paulo vai dizendo também para eles estarem completando a alegria de Paulo e fazendo isso quando eles estão buscando a humildade e não fazer nada por partidarismo, ou seja, porque eles estão a favor de alguém e contra outra pessoa, nada disso, mas fazendo tudo considerando as outras pessoas acima deles mesmos. Ou seja, se eu tenho uma necessidade e alguém na minha igreja também tem, eu tenho que colocar a necessidade dessa pessoa como prioridade acima da minha. Então, ao invés de suprir a minha necessidade, eu vou suprir a do meu irmão. Então, é isso que eu tenho que ter em mente como um cristão. E por que a gente tem que fazer isso? E é interessante que Paulo coloca a partir do versículo 5 o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Então, ele está colocando Jesus como padrão. Ou seja, não é para vocês olharem o que está acontecendo nas outras igrejas, não é para vocês olharem como os ímpios estão agindo, é para vocês olharem para Cristo. Então, Cristo fez o maior ato de humildade que era possível. Então, à luz disso, como que os cristãos de Filipenses deveriam reagir quando eles estavam criando contendas dentro da igreja? Então, era importante para eles terem em vista Cristo como padrão e eles, como cristãos, devendo imitar o padrão de Cristo. Então, hoje a gente tem um convidado especial que é o Matthew Henry. E eu acho muito interessante que ele tem umas reflexões muito boas em toda a Bíblia, né? Que ele tem os estudos aqui. E eu queria trazer uma coisinha que ele falou aqui que eu achei muito interessante. Ele diz sobre o versículo 5, pra gente, quando Paulo está dizendo pra gente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então ele diz: um bom padrão do Evangelho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ter uma semelhança com a vida dele se quisermos ter o benefício de sua morte. Se não temos o Espírito de Cristo, não somos dele. Cristo era brando, manso, humilde de espírito. Temos de andar no mesmo espírito e nos mesmos passos do Senhor Jesus, que se humilhou a si mesmo, sofrendo e morrendo por nós, não apenas para satisfazer a justiça de Deus e pagar o preço da nossa redenção, mas para nos deixar um exemplo para podermos seguir os seus passos. Então aqui ele traz várias reflexões maravilhosas, mas essa daqui foi uma que me chamou a atenção e eu queria compartilhar com vocês. Então ele também coloca que Cristo foi humilhado, mas Cristo foi exaltado. Então isso também é algo para os cristãos de Filipos terem em mente, porque eles estariam se humilhando em prol uns dos outros, mas que quando eles chegassem na glória, eles também seriam exaltados junto com Cristo, porque como diz em Romanos 8, nós somos co-herdeiros com o Senhor Jesus. Então Paulo está querendo ter certeza de que a igreja de Filipos está entendendo isso. Então ele diz também sobre o desenvolvimento da salvação. Quando Paulo está dizendo para os filipenses desenvolverem a salvação, não é para eles fazerem coisas para assim serem salvos. Eles fazerem coisas porque eles foram salvos. Então isso tem uma grande diferença que tem que ter em mente. Então o que seria isso de desenvolver a salvação? E
Paulo vai continuando explicando que não fazer as coisas com murmuração, não com contendas, vocês serem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis em meio a uma geração pervertida e corrupta. E tudo isso leva a gente a uma palavrinha que a gente já falou algumas vezes em alguns vídeos aqui no canal, que é a questão da santificação. Ou seja, como crentes, nós vivemos de modo diferente, separado daqueles que são do mundo. Então aqui Paulo está dizendo: quando vocês estiverem agindo como verdadeiros filhos de Deus, não reclamando de tudo, não arrumando confusão nas coisas, mas vocês fazendo tudo de bom grado e de maneira irrepreensível, ou seja, que as pessoas que estiverem olhando de fora não vão ter nada para reclamar de vocês vão estar sendo luzeiros no mundo. E isso nos leva àquilo que Jesus diz no Sermão do Monte, que nós somos a luz do mundo. Então Paulo está querendo dizer que quando cristãos fazem aquilo para que eles foram chamados, quando a gente está vivendo de modo irrepreensível e quando a gente está obedecendo a palavra de Deus com todo o nosso coração, isso traz alegria também para o nosso coração. E também outra maneira que a gente pode usar para interpretar o texto, para saber o que o texto quer dizer, a gente também pode fazer perguntas para o texto, porque a Bíblia responde a própria Bíblia. Então, por exemplo, se a gente quer saber no versículo 3, por que a gente não pode fazer nada por partidarismo? A gente continua o texto e lê: mas por humildade, considerando cada um de vós outros superiores a si mesmo. Então, se a gente é para agir com humildade e não por partidarismo, então significa que o partidarismo pode ser um fruto do orgulho. Então, a gente precisa ter em mente de que a gente não quer ter nada com orgulho. Então, por isso que a gente tem que buscar humildade e esquecer o partidarismo. E também, se a gente quiser usar esse método e perguntar, por exemplo, no versículo 12, no finalzinho, como assim desenvolver a salvação com temor e tremor? Aí o versículo 14 e 15 o 14 e o 15 respondem: fazei tudo sem murmuração e nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Então, desenvolver a salvação é agir com amor e de forma diferente do mundo. Então, vamos lá para a aplicação, o que o texto quer dizer para a gente, como o texto pode nos transformar. E isso é tão interessante porque a gente só pode pensar em uma aplicação, como o texto pode nos transformar, uma vez que a gente acredita que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Então, como que um livro que foi escrito há tantos anos atrás pode ainda transformar e consolar e confortar e nos convencer do nosso pecado? Porque, como a própria Bíblia diz, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, é por isso que a gente pode ousar fazer aplicações hoje. Então, é um grande privilégio, uma grande bênção, que a gente precisa sempre estar muito grato a Deus por causa disso. E então, vamos lá. O que esse texto quer transformar em nós? Então, vamos lá. Eu anotei aqui perguntas para mim mesma. Como que você é na igreja? Então, você fica fazendo as coisas com humildade ou por partidarismo? Então, isso é algo que eu tenho que ter em mente. Será que eu estou servindo a minha igreja como eu deveria? Eu estou amando e servindo e buscando fazer mais coisas dentro da minha igreja? Será que eu estou colocando as necessidades dos meus irmãos e irmãs acima das minhas? Então, isso é algo que eu preciso ter em mente. E isso também me leva a um pedido de oração, que eu preciso orar para Deus me ajudar a lutar contra o orgulho, para isso não interferir nem na minha vida, nem na unidade e na vida dos meus irmãos e irmãs. Então, isso é algo que a gente precisa ter em mente como igreja. Como que eu posso buscar servir a minha igreja? Então, às vezes eu posso conversar com alguém, ver se eles estão com alguma necessidade. Ou se eu vi alguém que estava meio tristinho, meio abatido nesses dias, e conversar com essa pessoa, ver quais são as necessidades dela. E também perguntar para os líderes e pastores da igreja se tem alguma área na igreja que está precisando de ajuda e como que eu posso fazer. Então, é muito interessante como que muitas vezes a gente sente a necessidade de algo na nossa igreja e Deus nos coloca para suprir essa necessidade. Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, também, como que saber que Cristo se humilhou pode me inspirar a fazer o mesmo? Então, uma vez que Cristo, que é o meu Redentor, o meu Salvador, se humilhou de uma forma inimaginável, que saiu e abriu mão de toda a sua glória para vir redimir pecadores, então, assim, isso me inspira a querer também me humilhar e servir os meus irmãos e irmãs. E isso é uma coisa que eu preciso ter em mente. Eu também acho mais interessante que eu vi uma citação esses dias, eu nem lembro quem foi que falou, mas depois eu coloco aqui se eu conseguir. Uma pessoa estava refletindo sobre
como que muitas vezes a gente imagina, se hoje fosse meu último dia de vida, eu iria comer um monte de comida que faz mal, iria jogar sei lá o que, e várias coisas assim que às vezes a gente imagina. Porque é que Jesus sabia que no dia seguinte ele iria morrer, e mesmo assim o que ele fez foi lavar os pés dos seus discípulos. Então, como que isso, essa humildade, esse exemplo que Cristo nos deixou, pode nos inspirar para buscar fazer o mesmo. Então, isso é algo que a gente precisa ter em mente todos os dias, sempre quando a gente estiver na igreja, orando pela nossa igreja, que a gente tenha uma atitude como a de Cristo. E também, a partir do versículo 12, eu estou sendo santificada? Será que eu fico murmurando e arrumando confusão em vez de simplesmente compartilhar o evangelho e viver com alegria? Eu até estava vendo uma palestra esses dias da Melissa Kruger e ela estava falando sobre como muitas vezes os cristãos são vistos como as pessoas que fazem isso, não fazem aquilo, mas poucas vezes eles são vistos como pessoas que têm esperança, e como que isso muda bastante, porque no sofrimento nós temos a esperança, durante momentos difíceis nós temos esperança. Então, como que a gente pode mostrar isso para o mundo? Então, isso é algo que a gente precisa ter em mente, porque também não murmurar, não arrumar contenda, são coisas que são muito diferentes no mundo, porque o mundo está acostumado a buscar esse tipo de coisa. Então, nós somos pessoas diferentes, nós temos que chamar a atenção pela nossa diferença e pela posição do nosso coração, que nós temos a esperança em Cristo, que é uma esperança que nunca morre. Então, isso é algo pra gente sempre estar buscando refletir. Então, agora com a questão de Epafrodito em mente. Qual é uma companheira de lutas sua? Como que você pode orar por ela e pedir a Deus para estar inspirando a vida dela? Então, às vezes pode ser uma pessoa que você tem muito contato ou não, mas uma pessoa que você vê que tá fazendo o mesmo trabalho que você, tem uma mesma mente, um mesmo sentimento em Cristo, e vocês duas estão buscando o mesmo propósito, fazer a obra de Deus. Então, como que você pode orar por essa pessoa? Como que você pode buscar inspirar ela e estar ajudando para que ela possa estar se fortalecendo cada vez mais? Então, isso daqui são algumas coisas pra gente ter em mente quando a gente estiver lendo a carta de Filipenses. Então, eu recomendo que nesses dias vocês estejam lendo o livro de Filipenses também. É até interessante ler várias vezes pra gente estar conseguindo ter certeza de que a gente tem as palavras certas na nossa cabeça, que a gente tá entendendo, que a gente tá entendendo o contexto maior da carta de Filipenses. E eu espero que vocês tenham gostado desse estudo, espero que tenha abençoado a vida de vocês. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever aqui no canal, porque assim você vai estar ajudando para apoiar o Fé e Tulipas. E eu espero que você tenha gostado, e a gente se vê na próxima semana, porque tem vídeo novo toda quarta-feira. E até o próximo!